quando eu marquei o casamento com o meu marido, nós casamos lá no Paraná, né? E ele foi para lá. E o terno que ele mandou fazer não ficou muito legal, e ele mandou fazer um ajuste lá no alfaiate e tal. E aí lá no Paraná o pessoal faz a casa no fundo do quintal e faz jardim na frente, né? E eu estava assim na frente da porta e ele caminhando para ir para a rua. E de repente eu olho assim e eu vejo ele se transformando numa pessoa toda entortada assim, com uma corcunda na cabeça, nas costas, muito feio, muito feio. E do meu lado, assim, do meu lado esquerdo, eu começo a escutar uma voz me dizendo: esta é a pessoa com quem você vai se casar. Aliás, era a mesma voz que eu sempre escutava quando me dava algumas instruções, né? Mas só que eu nunca tinha ouvido assim do lado de fora. Eu sempre ouvia do lado de dentro, né? E aí eu ouvi do lado de fora. Aí a cena começou a se modificar. Eu vi o momento em que ele teve um acidente a cavalo, que ele fraturou a espinha, que ele teve um problema de coluna e que ficou com esse problema. Teria sido numa vida anterior, é? Numa vida anterior. Que naquela época, assim, os pais prometiam os filhos no nascimento, em casamento para quem ele convinha, né? E eu estava prometida para ele. E depois que ele cresceu e que ficou daquele jeito, eu falei assim: não, eu não vou casar com esse cara, não vou casar, não vou casar, não vou casar. Birrei, fugi, não quis casar com ele, e ele, de desespero, se suicidou. E essa vida ele tinha vindo para resgatar esse suicídio, né? E eu tinha que fazer. Aí, então, foi me explicado tudo isso, esse ser falando do meu lado, né? Falando, explicando, mostrando, eu vendo todas as cenas assim perfeitamente. E ele disse assim: para que todas as coisas que eu vou te contar daqui para frente, você acreditar que é verdade, eu vou te dar 3 provas. A primeira: você vai se casar e não vai viajar no avião que você tem passagem para viajar. Segundo, você vai viajar de carro, mas vai andar 100 quilômetros e vai voltar. Terceiro, quando você chegar na casa que você vai morar, você vai encontrar na caixa de correio um pacote. Um pacote, na época era um pedido para você ir até o correio retirar o pacote, né? Dentro desse pacote vai ter um conjunto de camisola branca, um pijama azul e 2 passagens só de ida para a França, porque meu marido era francesa, a família dele toda era francesa, né? E eles eram ali vizinho da Alemanha e tal, que uma hora era Alemanha, outra hora era França e tal, né? E aí eu falei assim: tá bom. Ele falou assim: conte para algumas pessoas para que você possa ter a prova, né? Que isso não é da sua cabeça. Aí eu contei para o meu pai, que eu tinha bastante afinidade com ele, e contei para minha melhor amiga. E falei: ó, aconteceu isso e tal. Eles falaram: vamos ver, né? Vamos ver. Aí a gente casou, a gente ia viajar de São Paulo, do Paraná para São Paulo, naquele Bandeirantes, naquele aviãozinho Bandeirantes, de acho que 24 passageiros, alguma coisa assim. A hora que todo mundo chegou no aeroporto e tal, que a gente ia embarcar, o avião quebrou a hélice. E o voo foi cancelado. Aí o voo foi cancelado, mandaram a gente para um hotel, e no dia seguinte
meu marido foi conversar lá com a companhia aérea e aí tinha uma carona para a gente vir para São Paulo de carro, que era um amigo dele que tinha ido para o casamento, né? E ele foi sozinho e estava voltando sozinho. Aí ele falou assim, não, nós vamos com um amigo. Então, aí ele acertou lá para restituir o dinheiro da passagem e nós viemos com um amigo. Andamos 100 quilômetros, tinha uma polícia rodoviária. A polícia rodoviária parou, antes que parasse, ele botou a mão no bolso e falou assim, deixei minha carteira com documento lá na casa, em cima do armário, na casa da sua mãe. Vamos voltar. Voltamos 100 quilômetros para pegar os documentos, para depois voltar para São Paulo. A segunda coisa que confirmou. Na hora que eu cheguei, que nós chegamos em casa, voltamos, meu pai olhou, meu pai ficou branco. Meu pai ficou branco. Ele falou, a segunda coisa que confirma? Eu falei, pai, a segunda coisa que confirma. E não contei para mais ninguém, só meu pai e minha amiga que sabia, né? Aí cheguei para São Paulo, na caixa de correio, tinha lá um petit paquet para retirar no correio. Nós fomos no correio, dentro tinha um jogo de camisola branca maravilhoso, maravilhoso, e um jogo de pijama azul e 2 passagens só de ida para a França, porque o tio dele queria que ele fosse morar para a França para tomar conta dos negócios dele e tal, né? Aí confirmou. Eu falei assim, caraca, daqui para frente vai ser barra pesada, porque daí ele tinha me dito tudo o que ia acontecer. Ele falou assim, vocês vão ficar 14 anos juntos. E ele vai desencarnar enquanto estiver dirigindo. Não vai ser um acidente de trânsito, enquanto estiver dirigindo. Então, eu tenho até uma agenda que eu fui escrevendo, um diário que eu fui escrevendo as coisas que foram acontecendo nesses 14 anos, que era, assim, absurdo. E o meu marido tinha uma enxaqueca que pegava o lado esquerdo dele, daqui da sobrancelha, descia até o dedão do pé. Ele vivia com essa enxaqueca, essa dor, tinha dias que eram alucinantes. E quando foi em novembro de 89, ele já estava me avisando que estava chegando a época dele ir embora, e eu não deixava ele andar de carro, dirigir de jeito nenhum. Um dia ele me escapou, e pegou o carro e saiu, e disse que estava com tanta dor de cabeça que ele queria dormir no ar puro, e ele foi para uma outra cidade onde a gente tinha uma casa de campo, né? E foi. Só que quando ele estava no metade do caminho, ele teve um aneurisma, perdeu o controle do carro, bateu numa árvore e ficou 24 dias em coma. Quer dizer que talvez essa enxaqueca já fosse alguma coisa aí do Era o aneurisma. Ele tinha o tronco encefálico dele, a veia dele estourou lá, então o aneurisma estava bem ali. O sangue inundou em 90%, ele não tinha mais condições, né? Mas durante os 24 dias que ele ficou em coma, eu conversava com ele o tempo todo. Eu sentava, entrava em meditação e ele ia me dizendo o que estava acontecendo no corpo, o que era, o que não era. Ele estava fora do corpo? Ele fora do corpo, ele estava do lado da cama, ele ficava por ali, do lado da cama, tentando, né? E um dia, assim, já estava mais ou menos com uns 18 dias que ele estava na UTI, eu estava sentada, porque eu ficava o dia inteiro sentada lá na UTI, à espera de uma novidade, sabe? E eu estava sentada lá, era assim umas 10 horas da manhã, eu levei as crianças para a escola, ia lá, depois eu ia, pegava as crianças da escola, voltava e tal, né? E aí eu estava sentada lá, e de repente, quando eu acordei, eu estava na poltrona
do escritório do presidente do banco que ele trabalhava, assim, com cara de besta. E eu disse, o que eu estou fazendo aqui? Como é que eu cheguei aqui? Quando que eu cheguei aqui? O que aconteceu? Ele estava branco, o presidente do banco, estava branco. Ele falou assim, olha, você chegou aqui, você se comportou exatamente como o Jacques, você passou, você ou ele, sei lá, passou todos os... Porque naquele tempo os computadores tinham uns códigos, umas chaves, não sei o quê, para não acessar tal programa, ninguém entrar. E ele era diretor financeiro, né, do banco. Então, ele tinha muita responsabilidade. Ele falou assim, ele passou todas as senhas, ele passou todas as instruções, ele disse tudo que devia ser feito, como devia ser feito. Ele falou assim, faz mais de 1 hora que você está aqui me dando instruções. Aí me trouxeram um suco de laranja, eu tomei o suco de laranja, falei assim, caraca, né? Na sua lembrança, você estava no hospital o último momento? Eu estava sentada na UTI e acordei no escritório do vice-presidente. Não sabe como chegou lá, né? Não tenho ideia. E eu sei que eu fui de carro, porque depois eu voltei, né? Eu voltei de carro. Então, disse que foi uma coisa... Eu não lembro de nada. Absolutamente nada do que aconteceu. E depois disso, foi uns 3 dias antes dele falecer, eu entrei na UTI, eu peguei o pé dele, coloquei assim no meu peito e falei assim, tudo que eu tenho, eu te dou. E na hora que eu falei isso, fez assim, toda a minha energia foi para ele e eu desmontei no chão, eu desmaiei no chão. Eu desmaiei, mas eu via tudo que acontecia, o médico falando, medindo minha pressão, falando tudo, porque me pegaram, me botaram num negócio lá, o pessoal da UTI, né? E falava assim, o que aconteceu essa mulher? Né? Aí passou uns 5 minutos, me deram um negócio doce lá para beber, aí eu voltei e eu falei assim, putz, eu dei toda a energia que eu tinha mesmo para ele, né? Porque, né, foi uma coisa muito forte. Tanto é que a energia que ele precisava para se desvencilhar. O corpo dele, ele falava, não tem mais solução. Era um aneurisma atrás do outro, sabe? Era uma ruptura atrás do outro. Quer dizer que ele precisou daquela energia, não foi para se recuperar, foi para justamente fazer a passagem. Para fazer a passagem. Aí 3 dias depois ele fez a passagem. Né?